Agora vamos até a capital, vamos a São Paulo, bater um papo com o Sidney Botelho, que já está conosco. Sidney, seja muito bem-vindo, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos aqui do nosso Farol. E eu digo para você, Beto, sem dúvida nenhuma, o frio está pegando muitas pessoas. Nós tivemos um final de semana gelado na capital paulista. Uma pessoa morreu por hipotermia no centro de São Paulo. Então, com isso, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, pretende criar novos pontos para abrigos para essas pessoas moradoras de ruas. Nós sabemos que temos mais de 60 mil pessoas morando em condições que não são adequadas para elas e muito menos para um ser humano na capital paulista. 60 mil pessoas que estão vivendo no frio da capital. A estação do metrô Pedro II, que fica ali perto da Rua Cantareira, perto do Mercadão, da Central de São Paulo, onde você conhece muito, está abrindo durante a madrugada para que essas pessoas possam se acomodar. Mas mesmo assim, Beto, até por experiência pessoal, em alguns anos atrás, quase uma década, eu peguei algumas obras no metrô, na equipe de tecnologia que eu tinha, e ao mesmo tempo o frio da madrugada não tem como ser amenizado apenas com um teto. Você precisa realmente ter um lugar onde não entra friagem. E as estações de metrô, elas são muito abertas de todos os lados. Então, com isso, só vai amenizar caso haja alguma chuva. Precisamos sim ter abrigos mais consistentes na questão da estrutura e eu acredito que as organizações, as instituições, aí eu deixo aqui uma dúvida, talvez uma reflexão por parte das igrejas. Por que não abrir as igrejas? Ali mesmo na parte do Brás tem aquela igreja de um bispo que é dono de uma das maiores emissoras de TV. Por que não abrir aquele templo gigantesco, milionário, para essas pessoas, pelo menos, terem um canto para dormirem na noite? Então, algumas reflexões que nós temos que fazer. Na Praça da Sé também, a mesma situação, muitos moradores de ruas ali na região, as igrejas não comportam, principalmente por questão de segurança, ainda existe essa dúvida de liberar para que nada seja roubado, furtado ao longo da madrugada, mas o que nós temos que pensar mesmo é na segurança mais da saúde das pessoas, da parte do corpo, o aquecimento. Então, é um fato. E nós vamos ter a temperatura muito baixa aqui na capital paulista durante toda essa semana. Hoje, a máxima, dizem os meteorologistas, que chegará a 26 graus, mas acredito que não, Beto. Pelo menos aquela sensação térmica está abaixo dos 10 graus aqui na nossa capital. Sidney, inclusive, o tema está sendo muito explorado, né, pela imprensa da Paulistana, a morte, né, desse cidadão, né, desse morador de rua, e a ideia que você traz, a reflexão que você traz, eu acho muito justa e oportuna, né? Existem templos gigantes. Aliás, tem uma... eu não consigo me lembrar agora, tem uma avenida em São Paulo onde se concentram esses principais templos aí. Eu não me lembro. Você lembra o nome dessa avenida aí? Tem vários templos, né? Olha, Beto, é que muitos foram desfeitos ali, é a Avenida do Estado, que você está citando, tem ali da Assembleia, também tem do budismo, mas o templo que eu falei é o Templo de Salomão, né, que foi Sim. construído com milhares de dinheiro, tem até pontos ali de ouro. Então, se é uma igreja, se quer ajudar a sociedade, por que não Sim. contribuir? E não somente a Igreja Universal, não estou falando só dela, não, tem outras igrejas também, milhares de igrejas que se fecham para essas pessoas, se fecham, e prejudica justamente o quê? O lado social. A igreja serve para quê? A igreja já serve para você apoiar as pessoas que necessitam, não as pessoas que só têm que levar alguma contribuição ali, para não entrar nenhum uma briga aqui religiosa ou em desacordo com qualquer crença que alguém venha a ter, mas agora é o lado social da situação, né? Muitas pessoas têm que entender dessa forma. Abrir a sua casa para ter um morador de rua, e existe até mesmo um programa colocado pela Prefeitura de São Paulo para amenizar essas pessoas, até os dependentes químicos, colocando que um salário
para quem, é proposta ainda, para quem colocar para dentro de casa algum morador de rua, alguma família, ou trazer de volta algum familiar, mas como que você vai trazer alguém para dentro da sua casa no mundo em que vivemos, onde a intolerância bate mais forte? Mas então, trabalhar esses lados mais sociais, né? Então, vejo muitas ali também na Avenida Alcântara Machado, que é a Radial Leste, tem uma outra emissora, não, tem mais uma outra igreja, que é a Igreja Renascer em Cristo, que tem ali uma estrutura gigantesca, onde comportaria, então, a própria Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Presbiteriana, a própria Igreja Católica, com vários pontos, várias igrejas gigantescas que poderiam abrir suas portas para atender a população. Mas aí a gente fica nessa questão de decisão. E não é somente o público, né? O governo, a prefeitura, a sociedade está na hora de começar a olhar as pessoas com os olhos mais sociais. Eu estive rodando na madrugada, que com o meu trabalho, obviamente, de apresentador de eventos, na madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo, e vi muitas pessoas levando alimentos, sopas, levando uma forma, aqueles caldos quentes para as pessoas por volta da 1h30, 2h30 da manhã. Ou seja, mas as pessoas estavam onde? Na rua. Estavam na rua. Então, não existe um abrigo, uma forma de você, e os carros todos parados nas ruas, nas vias, sem segurança, só com a sinalização dos piscas alertas acesos. Então, é dessa forma, né, Beto? É algo que a população quer ajudar, mas está faltando recurso. Essas ONGs, né, que nós temos, muitas vezes, as ONGs que não ajudam. As ONGs ficam mais preocupadas em terem recursos públicos e esquecem, às vezes, de contribuírem e seguirem o que é justamente o que está no Estatuto. Então, é algo preocupante que vivemos aqui, e eu mesmo, eu tenho uma instituição, mas ainda está encaminhando, já não consegui. Então, muitas vezes já vieram políticos, você quer um recurso público para você fazer isso? Sem um projeto, não dá para fazer isso, Beto, de verdade, não dá, você precisa ter um projeto. E muitas vezes, quando você cai assim na conversa de um político, e agora é a hora, todo mundo quer ajudar as pessoas por causa dos votos, né? Esses políticos querem encontrar essas ONGs, essas instituições. Você tem que entender os seus valores primeiro. Você vai ajudar ou você só quer receber sobre aquilo? Então, o meu coração não tocou ainda, mas para os próximos anos, assim que estabilizar a parte econômica, principalmente por causa da pandemia que foi passada, com certeza terá um trabalho mais específico, com pessoas específicas para ajudar pessoas. E se todas as ONGs pensassem dessa forma, nós não teríamos uma pessoa morrendo por causa do frio aqui numa grande metrópole. Ou seja, a terceira maior cidade da América Latina ainda tem casos de mortes por parte do frio, por falta de estrutura governamental e da sociedade como um todo, Beto. E você sabe que eu ouço na hora do almoço, corta o sinal de uma rádio aí de São Paulo, que tem um programa que vai das 10 até meio-dia. Obviamente, eu ouço sempre assim o finalzinho, quando eu chego em casa, 20 para meio-dia e tal. E, recorrentemente, eles levam as autoridades ligadas à área social aí de São Paulo para prestarem esclarecimentos. Eu vou dizer uma coisa, mas assim, dá a impressão, né, que vivemos aí em São Paulo uma situação de primeiro mundo, né, Sidney? E a gente sabe que essa é uma conversa para boi dormir, né? De fato, isso não está acontecendo. Não. Nessa questão de político vindo da justificativa sobre a estrutura da cidade, se colocasse um leitor de mentira, Beto, é inacreditável, ia ficar apitando, não ia ter condições de ouvir o programa, de verdade, porque eu acompanho, eu ando muito nas ruas de São Paulo, muito, Beto, muito mesmo. É algo que é 100% do meu tempo durante o dia, tem essas pausas para participar daqui, às vezes você sabe pela rotatividade, às vezes eu não consigo, porque eu não encontro um ambiente saudável, sem barulho, para a minha participação aqui. Então, eu vejo muitas irregularidades, ruas esburacadas, vias lotadas, semáforos apagados, obras inacabáveis,
Cara, se você for trazer aqui, fora essa questão social, lixo nas ruas, espalhados, então é um consenso, enquanto não houver uma reeducação por parte da população e uma reeducação por parte dos políticos. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, aqui na freguesia do Ó, eu falo, tem um deputado estadual, não vou nem citar o nome, Beto, basta pesquisar na internet. Há mais de 30 anos, não faz nada. Tem ruas aqui que enchem, é tradição. Choveu, encheu. Choveu, encheu. Aí a esposa dele é vereadora já há 2 mandatos. Ou seja, a vereadora deveria cuidar da cidade, do bairro. E choveu, encheu. Choveu, encheu. E chega na época de campanha, o carro dele passa aqui e ainda tem o slogan dele, o homem que trabalha, o povo não esquece. Então, eu queria saber se o povo está com Alzheimer, né, Beto? Porque eu mesmo esqueço tudo, que o cara não faz nada. Então, como ele disse, ele trabalha. Então, são essas coisas. E nós precisaríamos de gente mais forte, mais atuante. Só que isso só vai mudar se todo mundo realmente arregaçar as mangas e a sociedade que sai perdendo, né, Beto? Um estado como São Paulo deveria estar muito maior do que está nos dias atuais. Nós já deveríamos nós deveríamos disputar com mais frente com Tóquio, Nova York, Paris e Madrid, mas nós estamos caindo cada vez mais, até mesmo pela estrutura. Veja, descarrilhou ontem um trem na estação Imperatriz Leopoldina com a Domingos Moraes. Como que um trem descarrilha numa cidade como São Paulo? Veja só, uma estrutura que é uma reta só. O que interrompeu aquela passagem daquele trem? E é uma via que já está dando problemas para a cidade de São Paulo, e o governador Rodrigo Garcia diz que vai resolver essa questão dos trens se for eleito. Por que não resolve hoje? Por que precisa ser reeleito para resolver o problema de uma terceirização que foi feita por parte da Via Mobilidade, que não consegue deixar um dia todos os trens funcionando corretamente? Então, é isso que acontece nessa metrópole, Beto. Então, esse programa, se você ouvir, só tira 5% de certeza. O bom dia e o até logo, Beto. Sidney, antes da gente fechar, deixa eu te fazer uma outra pergunta. São Paulo conta com subprefeituras, né? E aí, o trabalho dos subprefeitos, ele não é cobrado, não, Sidney? Vai ser cobrado por quem, Beto? Vai ser cobrado por quem? Vamos trazer aqui, as comunidades criam aquelas associações locais. Uhum. Elas não têm força. Porque se você vai falar a verdade, você começa a ter restrições, talvez de algum benefício. Enquanto a população só querer benefício e esses líderes comunitários quererem só visar o lado político da coisa e esquecer da sociedade, nós vamos nós vamos continuar o que estamos. Pega aí, nós não tivemos aquela questão da Paraisópolis e também de Heliópolis naquela época da pandemia e tal. Você pode ver, basta olhar os líderes que estão ali, são eleitos, estão candidatos a deputado, ou estadual ou federal. Nem sei, nem pesquisei isso. Então é isso. Você tem que ter um cunho social. Não adianta. Eu já participei de muito aqui na região, de apoio comunitário, já fui convidado a ser candidato. Eu falo, não, quero ajudar a minha sociedade, eu quero ter o buraco aqui que eu caminho e tropeço. Eu sou aquele cara que quando eu caminho, eu consigo cair 4 vezes. Não é que eu tenho problema físico, é que eu não presto atenção nos buracos. Então, se eu estou caindo e faço algo diariamente, imagine a pessoa que tem alguma limitação física. Aí eu entro para outra questão. As pessoas, os cadeirantes, você não tem acesso aqui muitas vezes nas vias, Beto. Então, nós ficaríamos aqui com o farol de Limeira horas e horas e a comunidade não faz nada. E essas associações que deveriam cobrar as subprefeituras, não cobram porque iam perder recursos, Beto. Todo mundo quer recurso público. Enquanto isso for uma benéfica e as pessoas não trabalharem com aquele recurso para a sociedade, nós vamos ficar ali sempre com algum interesse de alguém. Você respondeu muito bem. Quem é que cobra, né? Quem é que cobra? É isso aí. Sidney, valeu pela informação, pelo desabafo. Eu acho que é sempre importante a gente colocar para todo mundo, né, o que realmente acontece e não aquilo que eventualmente sai na grande mídia, né? Eventualmente sai na grande mídia. Valeu, amigo. Ótima semana aí. Obrigado pela contribuição. Pois não.
eu garanto que eu sou fora da curva. Eu Sim, consigo explanar o que eu estou sentindo. Então, sim, eu sou aquele sim, jornalista, você me conhece abertamente e eu respeito o meu limite, né, obviamente, para que eu não seja prejudicado claro. judicialmente por causa, mas que eu respeito o meu direito cidadão. Se alguém quiser ouvir, compartilhar esse vídeo, para nós vai ser uma grande audiência, mas eu estou falando a verdade de um cidadão. Como jornalista, tenho abertura da mídia. Então, eu vou falar, mas respeitando o meu limite para eu não ser prejudicado lá na frente, por aí ficar horas e horas também, que aí eu entro por judiciário e tal, que leva até você ganhar, você já gastou muito de advogado também. Então, tudo que eu falei aqui é o que o povo sente, o povo acho que está comigo também. E para fechar um pouquinho de esporte, né? O Palmeiras vai conseguir pegar o terceiro vice colocado do Brasileirão. Chega, né? Será que vai ter alteração? Eu queria que o São Paulo fosse o quarto, viu, Beto? Tá bom. Valeu, Botelho. Tá bom, vamos ver. Obrigado, amigo. Até a Um próxima. abraço. Um Valeu, um abraço. abraço.